Oi pessoal, todos bem? Espero que sim, né? Então vamos continuar com a nossa segunda aulinha. Hoje nós vamos falar da ferramenta Lex, tá? Então, existem ferramentas que geram automaticamente analisadores, tanto léxicos quanto sintáticos. Hoje a gente vai falar da ferramenta Lex, que obviamente gera um analisador léxico pra gente, ok? Em C, tá? Então vocês vão achar aí variações que geram em outras linguagens. A gente vai usar o Lex hoje e depois, quando a gente estiver na análise sintática, a gente vai testar outras ferramentas, ok? Se tiverem curiosidade, é claro, podem testar outros, tá? E trazerem outros, compartilhar com o pessoal no fórum, comentar sobre esses outros achados. Bom, para que serve o Lex, né? Ele serve, então, para a gente gerar automaticamente programas que são escritos em C, né? E ele faz, então, a leitura de uma entrada de modo a varrer um texto, né? Ou programa, né? Como se fosse um scanner, a fim de obter uma sequência de unidades léxicas ou tokens, certo? Então, ele vai gerar um analisador léxico para a gente, tá? Então, os tokens gerados são usualmente processados por um programa que vai realizar análise sintática. Entrada do Lex. A entrada dele é um arquivo, tá? .l, .lex, vocês vão achar algumas variações por aí, que é escrito nessa linguagem Lex, que a gente vai ver a estrutura já, e descreve o que a gente quer gerar, né? Que é o analisador léxico que a gente quer gerar. E a saída vai ser um arquivo C.c, que realiza a análise léxica pra gente. O default, então, é esse lex aqui, yy.c. Bom, a notação de entrada, né? Então, ela é chamada de linguagem Lex. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Internamente, o compilador Lex, ele transforma os padrões de entrada num diagrama de transição, né? Então, a gente viu o diagrama de transição na aula passada, vamos falar um pouquinho mais disso. E gera código, né? Gera um código no arquivo Lex. Vamos ver. Então, a gente vai ter depois esse arquivo .c, então ele vai gerar pra gente esse arquivo .c, e esse arquivo .c a gente pode compilar pelo nosso compilador C normal, e a gente vai chegar lá no a.out, né? Se eu não der nenhum nome, né? Lembra? Ou no exe aí pra vocês. Se vocês compilarem no Windows, né? E a saída vai ser meu analisador léxico, tá? Então, como que isso funciona? Então, a gente vai ter, então, um programa escrito aí no Lex, compilado pelo Lex, que vai gerar o nosso analisador, código do analisador em C automaticamente. Esse código a gente compila e gera aqui o executável do C, e a gente consegue, então, utilizar, né? Se a gente fornecer para esse executável o fluxo de entrada, a gente consegue, que são códigos, né? Perdão, o que é o fluxo de entrada? Um código fonte, vai depender um pouco do que a gente conseguiu fazer aqui, o que a gente implementou aqui. Eu vou mostrar um exemplo para vocês que eu fiz. E aqui a gente vai ter, então, a sequência de tokens de saída. Então, a gente está construindo um analisador que vai identificar para a gente, né, no nosso código fonte, uma sequência de tokens, certo? Ok. O formato do programa Lex é o seguinte: a gente tem uma sequência de declarações, a gente tem as regras de tradução e depois a gente tem as funções auxiliares, sempre nesse formato. O que são as tais da declaração, né? O que é a tal da declaração? É uma seção incluindo variáveis que a gente vai declarar, constantes manifestas. O que é constante manifesta? São os IDs, os identificadores, né? Por exemplo, para dar o nome de um token. Então, por exemplo, lembra quando a gente viu os tokens, né, de constantes, if, then? Então, é lá, nessas definições, que a gente vai declarar, por exemplo, um if, um then, ou um igual, né, um sinal de igual, né, que é o EQ. Então, todas essas constantes vão ser declaradas lá em cima. Regras de tradução. As regras de tradução é onde a gente vai colocar as nossas expressões regulares, né? Então, se a gente vai ter um dígito, a gente vai declarar a expressão regular lá. Se a gente vai ter um number, se a gente vai ter um ID, que tipo de
padrão eu vou aceitar, certo? E por fim a gente tem algumas funções auxiliares que são, né, podem ser usadas pelas ações, certo? Então vamos mostrar o código, né? A gente viu as ações, vai ficar mais fácil. Então, um exemplo de código, a gente tem aqui então a definição das variáveis, né? A gente tem sempre tudo separado aqui por esses delimitadores, certo? Então a gente coloca os delimitadores para separar cada seção dessas que eu falei, dessas 3 partes que são comuns, certo? Então, a primeira parte que a gente tem são as declarações, né? Essas constantes que a gente falou aqui. O que a gente vai ter aqui? O less than, less equal, if, then, else, etc. Tá? Depois a gente tem as definições, que no nosso caso vão ser as expressões regulares, quais são os seus delimitadores, as letras, os dígitos, os números, etc. O que acontece, né? Qual que é a ação correspondente para um if? Ele retorna um if. Um then, retorna um then. Um number, né? Aí ele pode usar algumas funções auxiliares, tá? Então, uma das coisas que é importante a gente dizer, né? Que nessa seção a gente está vendo que tem, por exemplo, a função install id e install num. E a ideia dessas funções, né, por exemplo, a função install id é chamada para a gente colocar um lexema encontrado na tabela de símbolos, tá? Então, essa função vai colocar para a gente um lexema lá na tabela de símbolos. E aí, galera, antes da gente fazer um exercício, vamos mostrar um exemplo mais simples, tá? Então, eu tenho aqui um teste, né? Esse teste faz o quê? Ele se encontra um padrão numérico, né? Ele vai falar que viu um número, tá? Então, a gente tem um código aqui, tem a seção de definição bem simples, que só tem um include aqui, né? Para falar que eu não coloquei nada. Tem aqui, então, as expressões regulares, vai ignorar outros caracteres, vai reconhecer tudo que couber nessa expressão regular aqui, que casar com esse padrão. E aqui a gente tem um main, né, bem simples, né? O que ele vai fazer? Ele vai imprimir. Então, vamos ver como que a gente faz aqui. Então, eu coloquei ele lá na pasta, salvei ele como .l, e a gente vai chamar o lex, o nome é teste.l, vamos executar, certo? Executou, ele gerou para mim o lex, né, no .y.c, eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhadinha. Então, ele gerou o código do meu analisador léxico, né? Então, ele colocou lá, quais são as bibliotecas padrão, que já vem incluídas no C, uma série de outras coisas, né? Então, dá uma olhadinha aqui, tem bastante coisa. Então, as definições de constantes básicas, né? Tudo que eu preciso, né, para identificar um código C, certo? E para a gente testar, a gente tem que compilar, então, esse código C que ele gerou. Então, a gente vai lá. Já está aqui. GCC, nome do arquivo.c, né? Gerei o meu A.out, podia ter dado o nome GCC, nome do arquivo.c, -o, nome do arquivo, né? Só para ficar condizente com o que está no livro, tá? Não tem problema. E a gente vai rodar, então, esse A.out aqui, tá? Então, o que ele faz? Se ele identifica um número, ele fala que aquilo é um number, né? Então, eu vejo numbers, certo? Aí, aqui ele não reconheceu o D, certo?
você vai reconhecer números. Então, um exemplo bem simples para a gente entender. Então, nesse primeiro momento, eu não tenho como testar aqui no Windows, né? O que eu gostaria que vocês fizessem nesse primeiro momento? Então, não é para sair instalando, né? Eu gostaria que vocês instalassem isso para a semana que vem, se a gente precisar fazer algum teste. Mas para hoje, a primeira coisa que a gente vai fazer é, dado então esse exemplo aqui de código do Lex, eu gostaria que vocês tentassem modificá-lo, né, para incluir a palavra-chave while, né, o que vocês deveriam mudar? Quero que vocês descrevam para mim qual linha você mudaria e por quê, qual seção você mudaria e por quê. Depois eu gostaria que vocês tentassem mudar os operadores de comparação, né, para serem os operadores do C. Né? Então, o que está faltando aqui? Tem todos os operadores do C aqui? Ou não tem? Não sei. E eu gostaria também que vocês adicionassem a possibilidade de permitir o sublinhado, né, o underline, como uma letra adicional. Então, eu posso ter uma palavra com underline. Onde que eu mudaria se eu tivesse que mudar aqui? Certo? Então, eu gostaria que vocês modificassem isso para mim e me indicassem quais seções vocês modificariam, tá? Então, você pode fazer isso num documento texto, no Google Docs e me mandar o PDF, ou você pode fazer isso no papel e me mandar uma foto, certo? Essa foto deverá ser postada nas tarefas desta semana. Então, é a mesma tarefa de ontem, o mesmo local onde quem postou a tarefa de ontem para essa semana, tá bom? Então, eu gostaria que vocês fizessem isso hoje, se for possível, tá bom? E depois disso, né, sobrando tempo, para a semana que vem, tentem instalar o Lex e o Flex aí no computador de vocês. Eu vou procurar durante a aula, vou procurar para ver como que a gente faz a instalação no Windows, ok? Então, boa semana, bom final de semana, façam o exercício, porque é a única maneira que eu tenho de avaliar vocês e a sua presença, ok? E cuidem-se. Tchau, tchau.